Jamal Niaz here with the legend himself, Whindersson Nunes. What an incredible fight week it is here. Just in terms of the hype that has been around this event, whether it's boxing, MMA, traditional boxing or traditional MMA, this is the biggest combat sports event of the year. How hyped are you being a part of this? Whindersson Nunes, que card fantástico que a gente está tendo aqui, que fight week enorme, independente de ser boxe influenciador, de ser boxe, de ser MMA, esse é o maior evento de esportes de combate no ano inteiro. Como você está se sentindo sendo parte disso? Eu me sinto feliz de fazer o meu momento presente ser um dos melhores possíveis, assim, para falar a verdade. Eu venho me especializando nisso, em fazer cada momento ser um momento muito bacana. E se é um momento que vai atingir muita gente, ter uma boa mensagem para mandar, ter uma boa mensagem para falar. E eu acho que com certeza o boxe fez com que eu pudesse alcançar mais gente ao redor do mundo para dar uma boa mensagem, dizer que, sei lá, um cara com tatuagem na cara não é alguém perigoso, tá ligado? Pode ser sim um ídolo de um país inteiro, você pode fazer uma nação gostar de você, caso você vá endireitando suas ações com o tempo, vá virando uma pessoa legal. Eu acho que é isso que eu quero com esse evento. Depois que eu terminar, independente de ganhar ou perder, eu queria que as pessoas tivessem uma boa mensagem. Yeah, I'm very happy to be here, you know, in such a big stage. It's been amazing. In my life, I'm becoming a specialist into really being present in the big historic moments, and here I am again. And I think what I want the most out of it all is to use this platform to leave a good message to the people, you know, to anyone that I can impact positively. That's why I'm here. I think boxing is helping me to internationally show it's not because someone, for example, has a face tattoo that they're a bad person. You know, you can be an idol of your country even if you have face tattoos, and I think that's some of the good messages I want to leave for the people. Are you extra motivated after the King Kenny fight, because you started your boxing career with one of the best performances of the year and the atmosphere was absolutely electric in London earlier this year? Are you feeding from that now? Are you feeding from the King Kenny loss, and do you have extra motivation and hunger heading into this one? É justo a gente dizer que você vem com uma motivação extra agora, depois da luta com King Kenny, de não querer repetir o gostinho da derrota. Você vai vir 2 vezes mais preparado? Eu acho que a derrota, ela mexe com você em vários aspectos da sua vida, assim. Se você souber direcionar bem para cada área, para os seus amigos, para sua família, para as pessoas que você acha que você importa, uma derrota ela pode te mostrar muita coisa. E com certeza no âmbito físico, no âmbito da luta, você fica muito mais motivado para treinar, para executar melhor o movimento. Porque você assiste e você diz assim, puta, quase. Então você melhora para você avançar esse quase e ter certeza de que não vai ser quase, vai ser certeza, entendeu? Yeah, I think so. You know, one thing that I noticed the most on my fight with Kenny, there are so many times where I almost hit him, almost did that, almost got him. So I think boxing now is pretty much, you know, training to make sure the almost becomes a certainty, and that's what I focus the most on this camp. Now your opponent, Nate, he's right next to you there, and you're very civil and very nice and kind to each other. I was speaking to your manager before and he said, the thing is, he's the nicest guy and his mum's the nicest guy, his family's the nicest people. You know that... Yeah, it's the nice guys fighting, you know, it's the cool guys fighting. Nice guys fighting, exactly, and that helps you in preparation, because you don't want to be like Logan Paul heading into the Dylan Dennis fight where there's so much hatred heading into that one, and that anger can deter you in training, that can like damage your training preparation. Is it more... Yeah, the guy just arrived, Wow, big crowd. Well, it's helpful, isn't it? Fighting against a nice guy, you'd rather that than bad blood. Você lutar contra uma pessoa legal não necessariamente quer dizer que você não vai ser agressivo, entendeu? O negócio é que a agressividade é quando o sino toca e ela acaba quando o sino bate de novo, entendeu? Então eu acho que pode sim esperar uma luta pegada, porque 2 pessoas legais podem querer mostrar um bom boxe, entendeu? Yeah, I think when nice guys fight, it doesn't mean that the fight's gonna be, you know, boring. I think aggressiveness starts when the bell rings, and I see no reason why 2 nice guys can have a very aggressive, bloody fight, and I think that's what we're gonna do. Do you think Nate can deal with your power, because you're a very powerful, quick operator in there, and you've shown you're immediately a fan favorite? Você acha que o Nate consegue lidar com o peso da tua mão? Porque a gente sabe
que é a sua mão, uma das mais pesadas dessa categoria. Então, como você acha que ele vai lidar com isso? Eu acho que quando se trata de luva 10, todo mundo tem que tomar muito cuidado, porque um golpe que resvala, ele atinge muito a pessoa, entendeu? Então eu acho que, bom, eu não sei dizer se ele vai aguentar não, mas não sei. Yeah, I mean, when you're boxing with 10-ounce gloves, every punch is powerful, you know, so he has to be extra careful for sure. If he's gonna be able to take my power or not, I can't tell that for him, but I don't know. There's rumours of a Brazil card early next year with Misfits, which would be absolutely incredible. You'd obviously be right up there at the top of the bill. Dream opponent, you know, would you want to get that win over King Kenny again? And, you know, the undercard, could we potentially see the likes of Anderson Silva, Jose Aldo on that card? That would be absolutely awesome. Então tem uns rumores de um card da Misfits no Brasil no começo do ano que vem. E o que você acha de uma revanche com o King Kenny numa luta principal de um evento assim? E o que você acha que nomes a gente pode ver no resto do card? Nomes como Anderson Silva, José Aldo, são alguns nomes comentados. O que você acha que esse card vai ser? Bom, o Influencer Box, ele foi muito criticado, né, pelos atletas e tal, mas ele também está sendo muito procurado pelos atletas, porque é uma boa oportunidade de você mudar de estilo e conseguir treinar ainda alta performance, porque o boxe ele te permite treinar bem, assim, não é tão quanto o MMA, você pode se lesionar em qualquer parte do corpo. No boxe você talvez, se você não se aquecer bem, você lesione alguma articulação ou algum dedo, mas permite muito que a pessoa tenha muita longevidade, assim, entendeu? Qual foi o começo da pergunta? Era sobre o Kenny? Sobre você lutar com o Kenny. Ah, tá. Com certeza seria uma boa oportunidade. Com certeza seria uma boa oportunidade para lutar de novo, porque eu vou ter mais experiência, porque eu vou ter subido ao ringue mais vezes, porque o Kenny tem mais experiência que eu no Influencer Box. Ele já subiu algumas vezes, ele já perdeu algumas vezes. Agora ele está na fase do que você se conserta, tira qualquer problema e ajeita tudo. Yeah, you know, I think regarding the Kenny fight, it would for sure be interesting, especially fighting in Brazil. I think that can be a great fight, being a rematch, you know. I think would both be worry-free. I think he had a little more experience than I had, so it would be good to redo it again. About the undercard of the Brazil show, you know, there's so many good possibilities. I think influencer boxing in the beginning was so criticized that the fighters criticized it so much, and now those same fighters are looking to do it. So I like it, you know. I think influencer box is a great way for them to stay active, and I would welcome them into the card for sure. Final one, what are your predictions for KSI versus Tommy Fury and Logan Paul versus Dylan Dennis? Who wins? Qual a sua previsão para KSI, Tommy Fury, Logan Paul e Dylan Dennis? Eu acho que entre o profissional e a pessoa que está começando agora, eu tendo a torcer não, eu tendo a achar que o profissional vai ganhar, embora eu torça pro KSI, prefiro que o KSI ganhe. Entre o Logan e o Dennis eu não faço a mínima ideia, não tenho a mínima ideia do que achar. Yeah, you know, when a pro faces an influencer boxer, I always tend to favor the pro. So I hope KSI beats him, but I think Tommy Fury gets this. Between Logan and Dylan Dennis, it's hard to have a read because Dylan never boxed, so I have no idea. KSI did want you as well. He called you out for a potential fight in Brazil. Do you think there's still life in that? Obviously, if KSI wins against Tommy Fury, that fight could still happen at some point. Is that a fight that you'd love to happen in your home country of Brazil? KSI é um cara que já te desafiou algumas vezes, né? Você acha que essa luta no Brasil também pode ser uma luta que poderia parar o Brasil? Eu acho que sim. Eu só não falo com muita certeza porque, como eu falei, a gente estava num processo de encontrar qual que é o peso bom de lutar, qual é o peso bom de uma luta. E esses caras que eu sei, eles são altos, né? Eles são grandes, assim. Eu não sei se eles desceriam ou se eu teria que subir. Então eu teria que me adaptar a um novo estilo de peso. Mas é um bom desafio também.
Yeah, you know, it's an amazing challenge. I think that would be amazing. I think it's a matter of finding the right weight class. I just switched weight class. I'm now fighting at 175. I know he fights a little heavier than that, so it's figuring out if I would go up a little bit more, if he would go down a little bit. We meet in the middle. I think that we would have to negotiate, but I see a lot of potential business-wise to make this fight happen. Awesome. Best of luck on Saturday. Looking forward to it, brother. Thank you, man.